da meia-idade, também conhecida como crise dos 40 ou crise dos 50, é um período de reflexão sobre o envelhecimento. A percepção do envelhecimento e as alterações no corpo podem gerar insegurança, podem gerar ansiedade. E agora no Ver Mais, eu tenho o prazer de receber o autor do livro Insana Idade, uma obra biográfica que apresenta os desafios da década dos 40 aos 50. Como o próprio relata o autor, relata que foi marcada para ele por conflitos internos, decisões ousadas e descobertas pessoais. Eu tenho o prazer de mais uma vez receber no estúdio aqui do Ver Mais, o Lu Souza, artista, compositor, escritor e comunicador. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Gi, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui sempre. Eu já conheci o Lu por várias funções, né? Mas essa de escritor foi uma novidade, estava acompanhando você pelas redes sociais. É que você deve ter muita história para contar também, né, Lu? Na realidade, o Zion, né? Você conhece muito bem, o Zion brinca comigo assim, cara, tem hora que meu pai fala uns negócios que eu já nem duvido mais, né? Não é? É porque foi muito intenso, eu quis viver uma vida intensa, né? Desde sempre. E assim, me desculpa perguntar. Claro. Mas que idade você tem? 50. 50, Arrasinho. exato. Então lançou com 50, que digamos é a meia-idade. O projeto era ter lançado em dezembro, no meu aniversário de 50 anos. Mas aí, por atrasos de organização, acabei queimando a largada. E por que você resolveu escrever esse livro? Então, eu acho que eu precisava compartilhar com as pessoas que na minha casa é igual à casa de todo mundo. Muita gente me conheceu como uma persona artística, né? Sim. E às vezes a gente cria uma falsa ideia das pessoas. É como se as pessoas, né, não tivessem dor de dente, não tivessem indisposição, sono atrasado, conta para pagar, preocupação. E quando explodiu as minhas ansiedades, eu, após reencontrar o equilíbrio, eu falei assim, cara, vamos botar isso no papel, né? Começou por músicas, no livro eu conto tudo. As músicas começaram com terapia, para fazer musicoterapia com o meu terapeuta. E depois veio a ideia de fazer um álbum de música, que também vai ser lançado no dia 27. E aí, a partir do álbum, veio a ideia do livro. Então tem um álbum junto. Inclusive esse é seu de presente. Desculpa, esqueci. Pra mim vai ser muito útil, né? Olha só, gente, eu vou mostrando aqui. Eu achei muito legal o nome, a capa também é sua cara. Lu, mas vamos lá. Então vai ter um álbum junto. Sim. Olha que legal, além de a gente poder ler e apreciar e se inspirar, a gente vai poder ouvir músicas boas também. Mas assim, como é que você detectou, assim, né? Claro que o livro conta, né? São muitas páginas, mas quais foram esses maiores desafios, digamos, desta década da meia-idade? Ele teve um ponto macro, né? Perto de completar 40 anos, eu comecei com aquela reflexão que nós chamamos de crise da meia-idade. Passei a metade da vida, não passei, a expectativa é 80, então cheguei até aqui, eu subi, agora vou descer. O que eu fiz até agora? Não vai dar tempo de fazer mais nada? Uma coisa foi um fato que eu decidi, né? Que eu entendi. Sempre nas autoavaliações a gente está devendo. Sempre. Porque o nosso hábito é de comparar com quem está melhor, né? A gente não compara com quem está pior. Aí a gente ficaria tranquilo. Sim. Tá? Então, quando eu comecei a comparar, olhei para amigos que cresceram juntos, eu falei, pô, fulano fez isso, fez aquilo, pô, o que eu fiz, né? E aí eu comecei a ter essa noia. Então, em 2021, fevereiro de 2021, no ápice da pandemia, foi quando explodiu a maior crise que eu tive de ansiedade, que meu terapeuta chamou de um surto psicótico. Uau! Você estava com quantos anos? 46. Sim. Tinha acabado de fazer 47. Então, nesse momento, foi o momento em que, assim, eu tive que assumir que, cara, não era saudade, não era... cara, que tudo, não era só uma crise de meia-idade. Que tudo aquilo que eu estava sentindo era psicológico, era uma síndrome. E eu acho que o seu livro vai ajudar muita gente, porque como você falou ali, né, todo mundo passa por isso. Mas ninguém expõe, assim, né? Se fala em crise, eu tô na crise da meia-idade, mas sempre naquele tom mais, digamos assim, superficial, assim como se eu estivesse com um copo cheio de água e fosse só a partezinha de cima. Embaixo toda tem uma realidade, né? É que nós somos socialmente programados para dizer que tá tudo bem, né? Sim.
É errado dizer que tá mal. Sim. É antissocial. É a inteligência emocional, né? É antissocial, desculpa, né? Com todos os coaches, inclusive amigos que tem. Mas eu acho que o que verdadeiramente vai salvar a humanidade é assumir que não tá bem. Não tá bem. Porque essa ideia de varre para debaixo do tapete, encara, levanta... Cara, isso é uma bomba relógio. E daí, então, assim, esse livro, como é que ele tá dividido, assim? Ele vai contando uma história, narrativa, então, começo, meio, fim? Ele é a narrativa, ela não é uma narrativa do caos a plenitude. Começa com o problema e vai... Não, ele vai pincelando, porque ele é focado na ideia dos 40 aos 50, mas para contar algumas coisas dessa parte eu tive que ir em infância, juventude, família, concepção religiosa, política, tudo, né? a música, é que tá tudo atrelado. Você tem uma vivência muito grande, já viajou bastante, né? Tem. Toda, né? Eu viajei o Brasil todo, alguns países tocando, sempre com a minha arte, com a minha música. Então, o livro, para mim, ele é um feito muito diferente, sabe? Eu tô ansioso como quem estivesse parindo o primeiro filho, assim. Eu estava lendo aqui suas funções pastor também, Sim. né? Eu sempre esqueço essa parte. Enfim, gente, pai, marido... é maravilhoso, eu adoro o Lu mesmo. E assim, Lu, eu estava lendo ali, né, no material que eu recebi, que a pessoa que foi para fazer o seu prefácio, né, sim, Joab Severino. Ficou emocionada, né, e se identificou, inclusive. Ele foi a primeira pessoa que leu ele inteiro. O Joab, ele trabalhou muitos anos no Consulado Brasileiro Americano em Boston, Consulado Brasileiro em Boston. E quando eu fui escrever, eu falei, Joab, você faz o prefácio? Aí, beleza, eu mandei o material pronto para ele e fiquei naquela expectativa do feedback, né? E passou um dia, passou 2, até que, após ele terminar o prefácio, ele me mandou um áudio maravilhoso dizendo: Lu, não foi só um livro para mim, falou das minhas coisas, mexeu comigo, tive que muitas vezes parar de ler para me reavaliar. Então... Eu estava tentando ler rapidinho para ver se Claro. eu tirava um trecho aqui, né? Mas eu tô ansiosa para ler esse livro. Porque assim, eu tava falando para ti, Lu, eu nunca tinha passado por momentos, né? Já passei dos 40, não tenho vergonha de falar, 44 anos, e nunca tinha pensado em determinadas coisas, e do nada. Eu não considero uma pessoa assim, né? Problemas tem, família, correria, mas eu amo meu trabalho, eu amo tudo que eu faço. Mas começaram a surgir alguns pensamentos que eu nunca tive, né? E me preocupou um pouquinho, mas será? Enfim... E eu acho que esse livro até para mim também veio uma boa hora para me inspirar e também para falar dos homens, né? Porque a gente vê que as mulheres se abrem um pouco mais e os homens às vezes nem tanto. E eu acho que isso aí vai servir para muitos homens, né? A gente vive, né, num momento bom para a masculinidade. Entre alguns projetos que eu noto que os homens estão procurando se entender, se encontrar, né? Sim, isso é ótimo. Eu acho que a mulher tentou isso há muito tempo, conseguiu, conquistou seu espaço, e o homem está descendo do pedestal e vendo que não sou de ferro, que eu tenho que me cuidar também, que tenho que me proteger, né? Isso é muito legal. Como é que faz para comprar? Vai ter o lançamento? Você falou que vai ter lançamento, então conta pra gente. O lançamento vai ser na terça-feira que vem, dia 27, ali no Espaço Soso, às 20 horas, entrada gratuita. E junto com o lançamento do livro vai ter a gravação ao vivo do álbum Insanidade. Ai, que legal! Ele vai subir o álbum de estúdio para as redes sociais, Tá. para as plataformas musicais, mas também eu vou gravar ele ao vivo no dia do lançamento do livro, porque como está atrelado, o projeto do lançamento é que eu faça um voz e violão, cante uma música, conte por que ela entrou no livro, por que ela... Que legal, que oportunidade legal. Um Além de espetáculo. conhecer, você vai poder comprar o livro e ainda participar Explicar dessa gravação. toda a concepção do projeto. O seu arroba, onde as pessoas também podem ter mais informações, e para comprar o livro também, se caso não dê para ir. Por enquanto, a gente não fez nenhum projeto com alguma livraria na cidade, inclusive se alguém quiser, né, a gente está à procura. Mas por enquanto é só comigo, @LudeSouzaOficial. Então é tudo lá, no dia ou particular, por enquanto, só assim. Que legal, Lu, que orgulho. Orgulho. Mais uma skin do Lude Souza, mais uma skin. Mais um... Adoro, sou assim também. Lu,
Prazer, tá? Estou ansiosa para começar, mas ansiosa de uma forma positiva, né? Acredito. É inteligência emocional, né? Isso. Nós temos ansiedade, igual divertidamente, a raiva, a inveja, a felicidade, que eu acho que é o que impera em mim, mas eu fico triste. E às vezes estou aqui triste também, mas enfim, a gente está aqui, né? Lu, obrigada, viu? Sucesso, querido. Obrigado, mais uma vez.